13 Atlas, o tal do objeto interestelar que está cada dia mais próximo do planeta Terra. Temos imagens, senhoras e senhores, e a nossa situação aqui no planeta Terra não está nada boa. Vocês viram isso aqui? Que bizarro! A agência espacial japonesa fez a imagem mais nítida e ao mesmo tempo mais bizarra que se tem do 13 Atlas até o presente momento. Gente, olha para isso aqui. Não parece uma imensa nave-mãe alienígena? Uma imensa nave extraterrestre inteira iluminada? Às vésperas de Halloween, a gente tendo que se preocupar com aliens ao invés de bruxas, fantasmas e zumbis. O que está acontecendo? Olha isso aqui, meu povo. É a imagem ainda mais definida, com ainda mais definição, muito mais nítida. Bom, pelo menos é isso que dezenas de portais de notícias por aí estão dizendo e estão divulgando sobre essa fake news sobre o 13 Atlas. Alguns meios de comunicação dizendo que essa imagem foi feita pela NASA, já outros dizem que essa imagem foi feita pela Agência Espacial Japonesa, e eu venho, perante esse vídeo aqui, dizer-lhes que essa história toda é uma tremenda fake news inventada para te enrolar ainda mais sobre esse caso. Para confirmar e para ter certeza, eu acessei o site da Agência Espacial Japonesa e aqui nessa página nós estamos na página oficial de liberação de toda e qualquer notícia que venha a ser publicada oficialmente pelo site da Agência Espacial Japonesa. E olha aqui, ó, no mês de outubro de 2025 não existe sequer nenhuma informação sobre o 13 Atlas. Então será que vocês podem, por gentileza, parar de me encaminhar esse monte de vídeo, esse monte de post com informação falsa, carregando esse vídeo aqui, me pedindo para falar sobre, sendo que eu já estou me pronunciando aqui perante esse vídeo, dizendo que essa imagem não condiz com a realidade. É porque, senhoras e senhores, a realidade é muito pior do que o que nós estamos imaginando. Imagens viralizadas, elas são processadas e utilizadas para efeito estético, ou seja, elas são trabalhadas para exibir as partículas finas. Então, grande parte disso que a gente está vendo aqui nessa imagem é nada mais, nada menos que o rastro do 13 Atlas, ou seja, a cauda que ele deixa, porque afinal de contas, ele é uma pedra, ele é um cometa, e cometas têm caudas. A cauda do 13 Atlas, ela é particularmente esquisita, porque ela é invertida. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo é o rastro de poeira que esse cometa está deixando. Então, não que essa imagem não seja verdadeira, é isso que eu quero que vocês percebam. Por quê? Porque embora eu não tenha encontrado a fonte originária dessa imagem aqui, e embora eu acredite particularmente que essa imagem tenha sido trabalhada para dar a entender outra coisa, a gente não pode negar que essa imagem pode ser sim uma imagem real, porém uma imagem trabalhada para dar a entender outra coisa completamente diferente daquilo que é a realidade. Também tem o fato de que o 13 Atlas está tão distante da gente que as nossas câmeras nunca conseguiriam uma foto do 13 Atlas com essa nitidez que aparece na imagem. Ou seja lá quem for que trabalhou essa imagem, fez esse trabalho no intuito de fazer com que a imagem ficasse cada vez mais parecida com uma nave extraterrestre. E não que a gente não queira que fosse uma nave extraterrestre. Eu, por exemplo, já tô com a roupa de ir. De ir aonde? De ir ser abduzida. Eu sou super time vem nave mãe. Mas nesse caso aqui, a ação toda do vem nave mãe, ela é o menor dos nossos problemas. Porque como eu mencionei anteriormente, a realidade é muito pior do que o que a gente está imaginando. Notícia urgente sobre o 13 Atlas, essa sim é importante, prestem muita atenção, porque NASA, sim, a dona NASA, acaba de ativar o sistema de defesa planetária graças à presença do 13 Atlas.
e todos os jornais do mundo estão falando sobre isso. Essa notícia, por exemplo, foi publicada no dia 22 de outubro de 2025 pelo Daily Mail, e lá em cima diz: a NASA está silenciosamente ativando as ferramentas de defesa planetária depois que o nosso visitante interestelar demonstrou uns sinais, uns comportamentos de luzes estranhas. Outra notícia, dessa vez diretamente do The New York Times. O cometa 13 Atlas mostra um padrão estranho de luzes e a NASA começa a se mover secretamente para revelar esse comportamento estranho do nosso visitante interestelar. E já temos até notícias em português falando sobre isso. Olha aqui, essa notícia do dia 23 de outubro de 2025. NASA pode estar implantando ferramentas de defesa planetária discretamente. Após o suposto cometa 13 Atlas apresentar comportamento estranho de luz, a NASA implantou uma iniciativa para defender o planeta de ameaças interestelares. Vocês se lembram que anteriormente eu mostrei para vocês essa imagem aqui e eu disse que essa imagem não condizia com a realidade, até porque a realidade era muito mais assustadora do que essa simples imagem? Pois é, era exatamente sobre isso que eu estava falando, sobre uma notícia real, verdadeira. Essa sim nós podemos confirmar, porque tudo leva a crer que a NASA está ativando o seu sistema de defesa planetária por causa do 13 Atlas. Atenção nisso aqui. A NASA tomou uma medida significativa sobre a defesa do planeta ao adicionar o enigmático objeto interestelar conhecido como 13 Atlas a uma lista de ameaças monitoradas por um grupo endossado pelas Nações Unidas dedicado à defesa planetária contra objetos próximos à Terra. 13 Atlas, que foi inicialmente classificado como um cometa, é agora o primeiro objeto interestelar incluído na lista de vigilância. Essa inclusão desencadeou um exercício global destinado a aprimorar as habilidades de detecção de rochas espaciais e preparar a Terra para uma potencial ameaça iminente. A Rede Internacional de Avisos de Asteroides, que colabora com instituições ao redor do mundo na detecção de rastreamento e estudo de objetos próximos à Terra, anunciou que o 13 Atlas apresenta desafios únicos na previsão de sua trajetória, levando a sua adição à campanha de astrometria de cometas. O objeto se comporta de maneira incomum, apresentando características que desafiam o comportamento típico dos cometas. E em resposta ao Daily Mail, nessa quarta-feira, dia 22 de outubro, a NASA informou que seu programa espacial encontra-se atualmente fechado devido à paralisação do governo e não fez comentários adicionais. Então, só para explicar esse finalzinho aqui, o Daily Mail tentou entrar em contato com a NASA para tentar entender por que eles ativaram o sistema de defesa planetária. E aí, em resposta, eles falaram: nós estamos fechados, não estamos trabalhando, porque não sei se vocês sabem disso, mas eu mencionei para vocês há algumas semanas que a NASA fechou as portas bem no dia crítico da observação do 13 Atlas. E eu, sinceramente, não consigo encarar esses fatos como simples coincidências. E no exato momento que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, o Daily Mail vai lá e pressiona a NASA para que eles expliquem o que está acontecendo, eles falam: ai, não podemos falar agora, nós estamos fechados, não estamos funcionando. Pera, que piora. No site oficial do Avi Loeb, que é aquele astrofísico famoso da Universidade de Harvard, que está acompanhando de perto o 13 Atlas, ele escreve algo muito peculiar sobre essa nova notícia. Ele fala que o 13 Atlas se comporta como um verdadeiro camaleão, porque ele muda o tempo todo, afiando todo o nosso conhecimento e entendimento sobre cometas e rochas espaciais, sobre a cauda desse cometa, que eu já comentei com vocês que ela é completamente oposta, ela é invertida, e também, principalmente nesse caso aqui, sobre a trajetória desse cometa. Gente, sinceramente, se a NASA realmente ativou o sistema de defesa planetária como essas notícias estão dizendo, é porque eles estão sabendo de algo muito mais louco do que simplesmente esse objeto interestelar ser uma nave extraterrestre. Tem coisa aí, a NASA não fechou à toa, o governo dos Estados Unidos não está parado à toa, tem coisa aí, anotem o que eu estou falando, sim, isso é profecia de Mãe Carol, e eu volto em breve com mais notícias assim que eu as tiver.